Depois de estrear com derrota para o Confiança em casa, o CSA visita o Forte Ipiranga na segunda rodada da Série C do Brasileiro. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Hoje para trazer mais um pré-jogo da Série C, hoje para falar de Ipiranga e CSA, duas equipes aí que iniciaram de forma diferente, né? O Ipiranga fora de casa teve uma vitória contra o Forte América de Natal e o CSA iniciou com derrota para o Confiança, mas não foi um jogo tão ruim assim do CSA, né? O CSA terminou tomando um gol no contra-ataque, terminou tomando outro contra-ataque muito perigoso, mostrou alguns pontos de fragilidade desse CSA, mas o CSA teve algum volume de jogo, criou algumas oportunidades assim. Tem algumas coisas para pontuar, né, sobre essas oportunidades criadas pelo CSA, como foram criadas, mas é um CSA que não foi uma estreia tão desastrosa assim, né? Perdeu por 1-0 em casa, vai ter que buscar um resultado fora de casa. Vamos ver se consegue agora contra o Ipiranga que, repito, foi muito bem na estreia contra o América de Natal, né? O jogo foi na Arena das Dunas, o Ipiranga conseguiu uma vitória por 2-1, com o MV jogando muito, né? O Marcos Vinícius jogando demais. Tem alguns jogadores aí desse Ipiranga que eu vou pontuar aqui, inclusive o G2, né? O G2 que estava no Santa Cruz, foi anunciado pelo Ipiranga, ainda não estreou. Deve brigar muito ali com o João Pedro, né? Pela função ali do 10, do armador de fato do Ipiranga. Pode jogar um pouquinho mais recuado também. Mas bora lá pro vídeo, né? Bora trazer as prováveis escalações, bora trazer de fato como as duas equipes podem entrar em campo. Antes, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo, porque isso ajuda demais aqui no meu início de trabalho no YouTube. Mas bora já trazendo a provável escalação do Ipiranga. Consegui acompanhar alguma parte do jogo do Ipiranga contra o América de Natal. Ipiranga que foi relativamente bem no estadual, né? Terminou perdendo algumas peças durante, né, nessa transição estadual para a Série C, mas conseguiu trazer algumas peças também. Primeiro para a escalação, né, vamos lá trazer a escalação, a provável escalação do Ipiranga. O Ipiranga que na vitória contra o América terminou tendo o Heitor expulso. O Heitor é um zagueiro muito importante para o grupo, mas ele deve ser substituído pelo Islan, que inclusive é de Maceió, né, de Alagoas. Começou ali a carreira no São Domingos, passou pelo Coruripe, a equipe do interior aqui no estado de Alagoas, e aí ele deve substituir o Heitor. Mas bora trazendo a escalação aí provável do Ipiranga. Deve começar com o Kaique, goleiro que passou pelo Vitória, né, ex-Vitória. Tem o Ivan na lateral direita, o Whindersson na zaga, ao lado muito provavelmente do Islan. Seria o Heitor, mas como o Heitor foi expulso, o Islan deve ocupar aí esse lado esquerdo da zaga. Olhando ainda essa linha defensiva, Guilherme Guedes na lateral esquerda, o Lohan e o Mossoró no meio de campo, os dois volantes, o João Pedro ex-Paraná, ex-Atlético Paranaense, passou pelo Botafogo também, não foi tão bem no Botafogo, mas é o jogador de criação, né, dessa equipe do Ipiranga, é o 10 de fato, trazendo uma comparação aqui para o lado do CSA, Thomas Bastos, né, ocupa a mesma função, é um jogador que tem um pouco mais de intensidade, um pouco mais de mobilidade do que o Thomas Bastos, ocupa muito bem esse corredor central, e tem muita visão de jogo. No ataque, trazendo Rubens, aquele mesmo, ex-CSA, centroavante, grandalhão, na área ali, né, cravado na área adversária, Eric e o MV, o Marcos Vinícius. Chamar muita atenção, né, falei sobre o João Pedro, jogador muito importante, tanto é que o G2 chegou, e o G2 pode ocupar uma outra função, pode ser um segundo volante, né, um meia central, mas também poderia ocupar o lugar do João Pedro, mas o João Pedro dá mais dinâmica ao jogo. Outro jogador muito importante, o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius deu as duas assistências para a vitória, para os 2 gols da vitória contra o América de Natal. É um cara que normalmente está no corredor esquerdo, é um cara que vai muito para o 1 contra 1, para o drible, muito provavelmente brigando ali contra o Cedric, que deve ocupar novamente a lateral direita do CSA. Então é um nome que o CSA tem que prestar muita atenção, né? O Marcos Vinícius pelo lado esquerdo. Falei sobre o G2, o William Barbio também é um jogador que passou pelo Bahia, né? Teve uma passagem pelo América também. O William Barbio também é um nome aí que chegou para essa temporada no Ipiranga. Tem até alguns nomes interessantes, né? Eu falei sobre o João Pedro, o Marcos Vinícius, o Felipe Guedes também na lateral, na verdade o Guilherme Guedes também na lateral esquerda, um cara que apoia demais. É uma equipe que, apesar de ter perdido alguns nomes importantes depois do estadual, o Ipiranga conseguiu algum reforço. E a vitória contra o América de Natal passa uma grande confiança ao Ipiranga, né? O Ipiranga teve um excelente jogo, jogou a forma de jogar
parecia que estava jogando em casa contra o América de Natal na Arena das Dunas. O Ipiranga teve muito domínio da bola, circulou demais a posse de bola, parecia que estava jogando de fato em casa, comandando algumas ações. Então é um Ipiranga que o CSA tem que tomar muito cuidado. Olhando para o lado do CSA deve ir com o Dalberson no gol, Cedric, Ednei e Foster na zaga, lateral esquerda, Juan retornando, né? O Juan viajou, pode aí pintar. Eu gosto muito do Hernandes. O Hernandes também pode atuar como um volante, mas no CSA sempre atuou como um lateral. Eu acho que ele dá mais sustentação, dá uma base defensiva interessante ao CSA, mas o CSA quer mais ofensividade, o Juan é um nome melhor mesmo. Meio de campo, Moisés, Bruno Matias e Tomás Bastos, né, não foge muito do que o CSA tem mesmo. O CSA pro meio de campo tem isso, e vai com isso, né? O Bruno Matias sendo o cara da transição, defesa-ataque, o Moisés ficando um pouco mais, e o Tomás Bastos pro último passe e pra bola parada. No ataque, o Lucas Felipe deve seguir, né? O Tagliari não deve jogar, não deve atuar. Tagliari que, inclusive eu trouxe o Tagliari na provável contra o Confiança, mas ele estava com uma virose e aí terminou não jogando. O Lucas Felipe ocupou a função. Os atacantes de lado, Iago Telles ou o Robinho, né? O Robinho entrou no decorrer do jogo contra o Confiança. O Iago Telles muito criticado, de fato, poderia ter feito muito mais. E o outro atacante de lado é o Thiaguinho. O CSA teve muito volume de jogo contra o Confiança, né? Jogando em casa, terminou tomando um gol no contra-ataque, mas não soube muito o que fazer com a posse de bola. Chegava numa região muito próxima à área, mas encontrava duas grandes barreiras do Confiança na marcação. Só que o CSA tem que saber, né? Na Série C vai ter muito jogo assim, onde as equipes fecham demais, onde as equipes recuam demais, e o CSA e o Bergantin tem que encontrar alternativas. E não cair na armadilha de ficar colocando bola demais na área, chuveirar demais na área. Talvez uma aproximação, né? Sai o centroavante um pouco da área para dar uma opção de passe pelo lado, até mesmo pela lateral direita, o ponta e o lateral chegando, tendo uma combinação para entrar na área de fato pelos lados. Não estou pedindo para entrar trocando passe pelo corredor central, entrar pelos lados, mas não ficar explorando demais bola aérea. O CSA criou sim algumas oportunidades a partir de jogar bola na área, a partir de jogadas aéreas, mas muito pouco para o CSA. Acredito que com esse jogo contra o Ipiranga deve ter características bem diferentes. É um CSA que pode ter algum espaço para contra-atacar. Acredito até numa configuração totalmente diferente do jogo contra o Confiança. Deve ser um CSA, não vou dizer um CSA recuado, um CSA acuado, mas um CSA que em alguns momentos pode deixar um pouco mais da posse de bola para o Ipiranga. O Ipiranga vai buscar mais essa posse de bola, pela característica do Ipiranga também. Pelo lado do CSA é fechar o corredor esquerdo de ataque do Ipiranga, é fechar muito o MV, é fechar o João Pedro, não dar espaço para ele pensar de fato. Acho que isso já é uma boa parte, um bom caminho para o CSA sair com um resultado positivo. Resultado positivo para o CSA, na minha visão, um empate já seria um resultado positivo. Olhando a derrota na estreia, talvez precise de mais, talvez precise já de uma vitória. Mas é uma Série C que é muito complicada, né? Eu comentei no pré-jogo anterior que não é porque o CSA complicou demais a vida do Internacional que vai passar. É uma característica diferente de jogo, são jogos com outras dinâmicas, né? E aí termina que o CSA precisa entender um pouco mais essas dinâmicas, inclusive jogo fora, jogo em casa. O Náutico, que foi muito bem nesse início de ano, terminou perdendo fora de casa, de virada, num jogo muito complicado para o Náutico. O próprio América de Natal, que estava muito bem nesse início de ano, terminou perdendo para o próprio Ipiranga. Então é uma Série C com uma outra dinâmica, uma Série C com uma outra pegada. O CSA tem que entender muito bem isso. Em casa vai encontrar muitos jogos estilo Confiança, né? Estilo adversário Confiança, onde o adversário se fecha e busca alguns contra-ataques. E o CSA se perdeu demais naquele estilo de jogo. Agora contra o Ipiranga deve ser uma outra dinâmica. Repito, acho que o centroavante do CSA, agora o Luiz Felipe, precisa sair um pouco mais da área, buscar um passe pelos lados de campo, buscar a opção de passe. Ficar muito cravado na marca do pênalti esperando bola aérea não vai funcionar muito não. Mas essa é a minha opinião. Pedir novamente para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o link, o joinha aqui embaixo, compartilhar o link, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.